A nossa videoaula vai ser sobre o romantismo prosa e os alunos que fizeram parte desse trabalho são o Natan e o Pedro Cruz. Muito bem. Primeiro eu vou falar sobre o romantismo. O romantismo ele é um movimento artístico que começou nos últimos anos aí do século XVIII na Europa. Como é um movimento artístico, representa uma resistência ao racionalismo, que foi um movimento que aconteceu ali no Iluminismo, como a gente estudou, e ele priorizava principalmente o sentimento e a emoção, gerar emoção nas pessoas e a sensibilidade. E também uma das características era o egocentrismo, que era a identificação e o ser individual. E a definição de romantismo é narrativa extensa. Então, é isso aí. Pode passar. Uma coisa muito importante para esclarecer é se romance é história de amor. Nos dias de hoje a gente escuta romance e associa imediatamente a história de amor, mas não é bem assim. Romance não necessariamente é história de amor. O romantismo, como eu expliquei antes, é uma narrativa extensa. E quando é uma história de amor, também é um romance, só que é especificado para romance romântico. E a gente achar isso também é normal e começou principalmente pelo a influência do cinema na nossa vida. Pode passar. Bom, também a gente precisa esclarecer o que é prosa, já que a gente está falando de romantismo na prosa. Primeiro eu vou falar sobre o que é o romantismo na poesia. A poesia é basicamente estrutural, de a forma com que está posicionada os textos. Na poesia, de forma mais livre, tem versos e pode ser maior, pode ser menor, pode ser como o autor quiser. E na prosa é basicamente de ponta a ponta, do início até o fim. É basicamente como a gente conhece as bibliografias, os contos, por exemplo, as crônicas, a forma com que a gente escreve no caderno, na escola, nos diários. Isso tudo é prosa. Pode passar. Bom, como que surgiu o romantismo brasileiro? Ele surgiu após a independência do Brasil, que foi em 1822, quando os escritores que aqui viviam resolveram criar um romance com o estilo brasileiro, porque até então era se usado o romantismo europeu, né? E inicialmente os contos, as histórias do romantismo brasileiro foram publicados em folhetins, que são basicamente pequenos pedaços de papel com a história escrita. Cada papel tem um capítulo da história. E a cada final do capítulo, os folhetins deixavam um gancho para deixar o leitor curioso para saber o que iria acontecer no próximo capítulo. E as radionovelas e as telenovelas e séries também, hoje em dia, elas usam desse princípio do folhetim para deixar o telespectador com curiosidade para saber o que vai acontecer no próximo episódio. E os primeiros livros do romantismo brasileiro foram O Filho do Pescador, de Teixeira e Souza, e A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo de como que eram os folhetins. E os principais autores da prosa foram Teixeira e Souza, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães, Visconde de Tuné, Franklin Távora. E aqui a gente tem 3 imagens do José de Alencar, do Joaquim Manuel de Macedo e do Visconde de Tuné, que eles vão aparecer bastante na nossa apresentação. A prosa indianista, ela usa dos costumes e de tradições dos povos indígenas para exaltar como que eles são seres fortes, como que eles são seres guerreiros, porque, afinal de contas, eles estavam aqui quando os portugueses chegaram. Foram eles que sobreviveram a toda a violência dos portugueses, né, quando eles chegaram. E eles são considerados na prosa indianista como os representantes do Brasil. E existe-se também uma valorização muito grande da natureza, das paisagens brasileiras. E na prosa indianista, existe uma tentativa de verossimilhança por parte do autor
que basicamente verossimilhança é tentar escrever o livro como se fosse o personagem fazendo. No caso dos livros da prosa indianista, são basicamente como se os índios, os indígenas, tivessem escrito os livros. E o único escritor que o indianismo teve foi o José de Alencar. Sim, e ali na. Opa. Pode falar. Eu também gostaria de salientar na parte de indianista que, como a gente sabe, o romantismo ele começou na Europa e uma das características principais era ressaltar acontecimentos passados que honravam a nação, ou seja, heróis, pessoas que agiram com bravura em nome da pátria. E aqui no Brasil tinha que ser diferente, porque a gente vivia, né, num país que tinha um pouco mais de 300 anos, enquanto lá na Europa eles já tinham uma civilização escrita há muito tempo, eram diferentes. Tinha aqueles modelos de medievais e aqui, principalmente, o que era ressaltado era o índio e as coisas naturais. Uhum. Aqui no slide a gente tem 3 imagens de 3 livros do indianismo, que é o Birajara, que na imagem, na capa, ela mostra as artes que os indígenas faziam na pele. Em Iracema, a gente tem a exaltação da natureza, que a gente pode ver os pássaros, os indígenas aqui. E em Oguarani, tem essa imagem do indígena carregando uma moça, dando a entender que ele é um herói, né, trazendo essa ideia que o indianismo tinha. A prosa histórica, basicamente, ela aborda os temas do passado, como os costumes e as tradições, e geralmente ela pode misturar os fatos históricos com os fatos fictícios. Aqui a gente tem 2 exemplos também de livros, de a Guerra dos Mascates, que traz a Revolução Pernambucana, e as Minas de Prata. Ambos os livros são do José de Alencar. A prosa regional ela foi muito importante para incentivar a leitura que tratasse das diversidades locais, como a cultura, as comidas típicas, os animais, a natureza do local. E ela foi muito importante para a criação das escolas literárias, porque ela criou uma história, uma prosa, um romance, basicamente, com mais características brasileiras, porque a prosa regional ela trata da região em que a leitura ela trata da região em que acontece a escrita dos livros ou etc. E com isso a gente consegue ver também os contrastes culturais entre a zona rural e a zona urbana. Aqui a gente tem 3 exemplos também de livros: A Escrava Isaura e o Sertanejo, e A Inocência, que esse livro traz basicamente também a visão do choque cultural entre a pessoa da zona rural, que é a Inocência, e a pessoa da zona urbana, que é o Cirino, que é o personagem que eles vão se apaixonar ali. E a prosa urbana tem um cenário geralmente com capitais, com grandes cidades, né? E a burguesia gostava muito dessa prosa porque ela trazia à tona o cotidiano da burguesia. E com isso também, por trazer à tona o cotidiano da burguesia, deixava a prosa urbana causava uma discussão entre a população, porque ela trazia os valores morais e sociais da época. Por que a burguesia tem mais condições, tem mais qualidade de vida do que a pessoa que mora na zona rural, né? E a prosa também, ela influenciou outros movimentos literários que tratam da região urbana. E geralmente também ela tinha um herói ou heroína que tinha que lutar contra os obstáculos de ser uma pessoa pobre ou ser uma pessoa rica. E também, geralmente, a prosa urbana ela possuía um anti-herói, que geralmente também ele podia ser ardiloso. Aqui a gente tem 3 exemplos também de livros: Lucila e Helena, do José de Alencar e do Machado de Assis, respectivamente. E agora o Pedro vai falar um pouco sobre a Moreninha. Tá mutado, Pedro. Infelizmente estava mutado, mas a Moreninha, ela
Ela é um livro que foi escrito em 1844 e esse livro ele explodiu na época porque ele era um romance romântico e como ele era feito naquele processo de folhetins, né, ele era levado ao público por meio dos folhetins, ele recebeu um respaldo bem positivo. E é isso aí. Bom, falando sobre as curiosidades. A primeira curiosidade é que O Filho do Pescador, que foi o primeiro livro do gênero escrito por Teixeira e Souza, não fez muito sucesso. O pessoal não gostou muito, achou ele confuso. E um ano depois, A Moreninha foi o boom e explodiu, pelo que a gente sabe, né? Que relata uma história de amor entre Augusto e Dona Carolina. E aí a galera gostou, né? Sobre os folhetins, né? O modelo dos folhetins a gente conhece muito bem hoje pelos modelos da série, que hoje estão em alta, e também das novelas, né? Que são muito famosas. Daquele modelo de uma história longa cortada em vários trechos, vários capítulos, e sempre fica aquele gostinho de vontade de assistir o próximo quando acaba. Então isso é uma forma de prender as pessoas e fazer com que elas acompanhem, né? E toda prosa romântica ela possui histórias de amor que precisam quebrar barreiras, precisam superar obstáculos. Tem o draminha ali no meio, e na prosa existem sentimentos opostos. Bem e mal, moral e moral, e verdade e mentira. Aí entra os anti-heróis, enfim, toda a tensão. Só uma complementação, a prosa ela foi difundida por meio dos folhetins, porque depois da independência do Brasil, o nosso país não era industrializado ainda. Então a gente não tinha uma imprensa boa para publicar os livros no formato que a gente conhece hoje, né? Essas são as nossas principais referências. Foi isso. Espero que a professora tenha gostado. E é isso. Tchau, pro. Tchau.